Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 5 de junho, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E os destaques desta edição: Brasil atinge novo recorde e ultrapassa a Itália em número de mortes. Em meio à pandemia, Jacareí troca secretária de saúde. Bolsonaro confirma mais 2 parcelas do auxílio emergencial com valor reduzido. Senado aprova lei que destina 3 bilhões de reais à cultura. E porque hoje é sexta-feira, tem o Foto da Semana, com o repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Nove horas 31 minutos, estamos ao vivo com o Abre Aspas desta nebulosa sexta-feira. Comigo, Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia a você que acompanha o jornal Abre Aspas aí de casa, né? Lembrando, como o Glauco sempre fala, estamos ao vivo e a sua participação é muito importante aqui pra gente. Assim como já fez Valderi Teixeira, que mandou bom dia pra gente, assim como também fez a Ana Souza, Jaque Rodrigues, Eugênia Menicucci, Ricardo Alexandre Silva dando sua opinião aqui na nossa live, Jaque Rodrigues pedindo para o povo ficar em casa. Continuem participando conosco aqui do Jornal Abre Aspas, dando a sua opinião, falando aqui o seu comentário. Pois é, a sexta-feira aí amanheceu meio nebulosa, precisando de chuva também, e hoje o Abre Aspas tem uma edição bem interessante. No segundo bloco, a gente tem uma entrevista ao vivo com o vereador de São José dos Campos, Wagner Balieiro, do PT. Vamos conversar sobre a oposição aí, nessa fiscalização e, claro, debate das ações da prefeitura durante a pandemia. E no terceiro bloco, uma entrevista, uma matéria, na verdade, muito interessante, que Douglas Cruz fez aqui com o Kaique Toledo, que é diretor de comunicação do Esporte Clube Taubaté, e eles conversaram sobre um assunto que, claro, está muito em voga, que é o racismo. Então, convido para você ficar conosco durante toda essa edição e, claro, participar, tá bom? E no 100º dia da epidemia, o Brasil registrou um novo recorde diário de 1.473 mortes e já contabiliza 34.021 óbitos e 614.941 casos de coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde. O Brasil ultrapassou a Itália e se tornou o terceiro país do mundo com mais mortes pela Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. A porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Margaret Harris, declarou que a situação no Brasil e na região é profundamente preocupante. A OMS alerta que só haverá um controle da doença se governos conseguirem saber onde está o vírus. Para isso, porém, testes serão necessários. No caso brasileiro, o número de testes é considerado, como todo mundo já sabe, baixo. E Glauco, olha que interessante e triste isso também, né? Muitas pessoas falam, mas o Brasil é um dos países que mais tem população no mundo. O Brasil ultrapassou a China, ultrapassou a Índia, que são os dois primeiros aí com maior número de população. E Glauco, se a gente for pegar o número de mortes de Covid dividido aí a cada 100 mil habitantes, o Brasil não está muito diferente não. Ele está em quarto aí, apenas uma posição desse ranking atual. O maior ranking por 100 mil habitantes aí da mortalidade é do Reino Unido, que a cada 100 mil pessoas morreram 59,9. Depois vem Itália com 55,8, depois Estados Unidos com 32,9 e em quarto aparece o Brasil com 14,3. Ou seja, estamos aí chegando nos números infelizes aí na ponta desses números. E Glauco, como a gente tinha colocado ontem aqui no destaque, né? Ontem no Brasil morreram quase uma pessoa por minuto em decorrência do coronavírus. Hoje passou de um minuto. Para quem sabe, o dia tem 1.440 horas. A gente falou de mais de 1.440 mortes
por dia. Isso é preocupante, né? Preocupante. Esse número relativo que você falou é com relação a 100 mil habitantes, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque existe, fala, não dá para comparar Portugal com o Brasil. Dá sim, na medida da estatística, o número por 100 mil habitantes. Esse número é muito significativo. E outra coisa que falou-se pouco, ainda fala-se pouco, agora que nós estamos chegando numa nova fase, começa a se revelar alguma coisa aqui no Brasil. O número de testagens é insuficiente. Prestou-se pouca atenção a isso. E, de novo, nós somos o lanterna quando o necessário é que se tome atitudes efetivas com relação a alguma coisa. Claro, estamos vendo aí o nosso número significativamente aumentar numa péssima relação que é o recorde de mortes. O diretor dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, Francis Collins, disse à CNN Internacional que, quando o mundo eventualmente receber uma vacina contra o coronavírus, poderá ser necessário tomar 2 doses para que seja totalmente eficaz. Geralmente, com qualquer vacina, uma só dose é considerada melhor por razões de custo e também porque as pessoas são menos propensas a comparecer 2 vezes para receber uma injeção. Collins disse que os ensaios clínicos em larga escala de várias vacinas experimentais, que devem começar no próximo mês, revelarão se 1 ou 2 doses serão necessárias. Vamos ver, todos ansiosamente esperando por essa vacina, né, Douglas? Espera que saia esse ano ainda, né, Glauco? Pois é. Mudando de assunto, durante sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que foi acertado o pagamento de mais 2 parcelas do auxílio emergencial, mas com o valor inferior aos atuais R$ 600. Abre aspas. Cada vez que nós pagamos esse auxílio emergencial, dá quase 40 bilhões de reais. É mais do que os 13 meses do Bolsa Família. O Estado não aguenta, disse o presidente, para justificar a diminuição do valor. O presidente também antecipou um possível aumento no valor do benefício do Bolsa Família, pago a cerca de 14 milhões de famílias em situação de pobreza e pobreza extrema. Pois é, Glauco, o presidente Jair Bolsonaro já havia falado anteriormente, né, que o Brasil não tinha mais dinheiro, condição financeira em caixa para pagar mais 2 auxílios emergenciais, que seria então necessário ou abaixar o valor do auxílio, né, como ele comentou agora, ou no caso que o Paulo Guedes chegou a falar em uma entrevista, imprimir mais dinheiro, que a gente sabe que acaba aumentando a inflação historicamente, né? Enfim, vamos ver como é que vai ficar essa situação do auxílio emergencial. Hoje as pessoas que nasceram em junho estão recebendo a 2ª parcela, podem ir até as agências da Caixa com toda a cautela para retirar o auxílio. E vale ressaltar que agora cabe a nós o que, Glauco? Aguardar. Aguardar. E vou falar uma coisa, Douglas, você falou uma outra coisa que tem me causado arrepios aqui. Vamos ver como é que fica. Exatamente. Nós já sabemos como vai ficar e principalmente quem vai pagar essa conta. Mas essa frase atualmente me causa frio na espinha. Também durante a live, o Bolsonaro voltou a chamar os manifestantes contrários ao seu governo de marginais e terroristas na comparação. O presidente voltou a pedir que seus apoiadores, que têm feito manifestações a favor do governo quase todos os finais de semana, não voltem às ruas no domingo para evitar conflito. Pois é, evitar o conflito é a palavra que devia ter sido colocada desde o começo dessa pandemia. Evitar manifestações, evitar conflito. A gente não quer que as pessoas entrem em conflito em hipótese alguma. Então, se você estiver passando ver uma manifestação que não for do seu gosto, simplesmente vá embora. Não vale debater, entrar em conflito, muito menos nesse momento de pandemia. E, Glauco, tem alguns comentários aqui interessantes na nossa live aqui do Jornal Abre Aspas. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vou começar com um comentário internacional. Olha só, Glauco. O Carlos Pascoal manda aqui, boa tarde já, em Angola, que já é tarde.
A partir de Angola. Muito obrigado pela sua participação aqui, Carlos. A Neuza Lino manda aqui bom dia pra gente. A Jaque Rodrigues comentou aqui, as prefeituras não podem arcar com os testes em seus municípios? O vereador Wagner Balheiro disse que a verba federal é alta. Vamos ver isso aí no segundo bloco. Você pode fazer essa pergunta diretamente para ele, Jaque. Ana Souza comentando aqui, saudações joseenses ao nosso amigo da Angola. Sejam todos bem-vindos à nossa live aí. Continuem dando sua opinião sobre os assuntos que nós estamos falando aqui. Não tem a menor dúvida, todos, claro, sempre muito bem-vindos. E hoje um especial, creio que todos, a Ana Souza já se manifestou aqui também. Olá, Carlos, que nos acompanha aí de Angola. Seja muito bem-vindo e sinta-se à vontade aqui também, tá bom? E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou em depoimento à Polícia Federal que não é mera ilação dizer que o governo chinês tem participação na pandemia do novo coronavírus. Weintraub esteve na sede da PF em Brasília e entregou o depoimento por escrito. Em trechos do depoimento entregue à PF, ele acusou o país de esconder o início da doença da OMS e afirmou que há fortes evidências de que o vírus foi criado em laboratório. Ao deixar a sede da PF, Weintraub foi recebido por apoiadores. Ele usou um megafone para falar. Liberdade é a coisa mais importante numa democracia. E a primeira coisa que vão tentar calar é a liberdade de expressão. Muito boa frase do ministro, né? Liberdade é a primeira... De efeito, só que vale ressaltar que a liberdade de expressão também é fazer críticas ao atual ministro. Crítica que muitas vezes ele responde rispidamente na sua rede social. Então, ao ministro da Educação, que diz aí terem fortes indícios que o vírus foi criado em laboratório, vale perguntar, né, Glauco, que ele é médico? Ou melhor, ele está cuidando aí das pesquisas científicas junto com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, porque o Enem não está nada resolvido. Agora, o depoimento dele na PF, a sua manifestação ali junto com os apoiadores, como a gente vê, é feita aí de frases de efeitos. Mas e o Enem? Pois é, para dizer uma das coisas. E que fique muito claro, a meu ver, liberdade de expressão implica numa máxima absoluta. Responsabilidade pelo que foi dito. Na medida em que você se baseia na sua liberdade de expressão para acusar e dizer que há indícios há de se provar. Então, liberdade de expressão tem que ser embasada em responsabilidade pelo que foi dito. É o que nós esperamos, em termos gerais, de todos os nossos governantes. Responsabilidade pelo que é dito e pelo que é feito. Em sessão virtual realizada ontem, os senadores aprovaram o projeto de lei que destina 3 bilhões de reais para o pagamento de renda mensal a trabalhadores da cultura, manutenção dos espaços artísticos e para ações que ajudem o setor durante a pandemia. O projeto, de autoria da deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, obteve a unanimidade entre os 75 senadores presentes na sessão. A proposta será encaminhada para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Batizada de Lei Aldir Blanc, o projeto permite que artistas, produtores, técnicos e trabalhadores que atuam na cadeia de produção do setor cultural tenham direito a uma renda emergencial de R$ 600 por 3 meses. Pois é, Gal, que muitas pessoas às vezes confundem essa ajuda aí ao setor cultural, ficam revoltadas, mas o dinheiro poderia estar sendo investido na saúde, poderia estar sendo investido em outras coisas. Glauco, a gente também tem que questionar além dessa, claro, é nossa missão questionar todas aí, entradas, realocações de dinheiro. Ontem, por exemplo, o governo federal, Glauco, retirou 83,9 milhões que seriam usados no programa Bolsa Família para destinação à SECOM, Secretaria Especial de Comunicação, segundo informa a CNN Brasil. A Presidência da República e o Ministério da Cidadania, responsável pelas ambas secretarias aí, não informaram no que seria destinado esse dinheiro, apenas garantiram que o Bolsa Família será pago integralmente sem aí cortes, né? Então,
fica às vezes a dúvida, né? A gente tem um corte indo para lá, um dinheiro indo para cá, 3 bilhões indo para lá, mas vai ter dinheiro para pagar tudo isso? É isso que nós nos perguntamos, né? Então, para terminar o bloco com um fio na espinha também, vamos aguardar. Vamos aguardar. Meu Deus. Nós vamos para um rápido comercial e na volta o segundo bloco, lá no fim do bloco, já ratificamos o convite a todos vocês a participar da entrevista com o vereador de São José dos Campos, do PT, Wagner Balieiro. Vamos conversar a respeito de tudo isso que está acontecendo aqui. Então, rápido intervalo e já voltamos ao vivo. Fique com a gente. Nove horas 48 minutos, estamos de volta ao vivo com abre aspas desta sexta-feira. E olha só, não bom isso. A região do Vale do Paraíba bate novo recorde e registra 159 diagnósticos positivos em 24 horas. No total, já são 2.740 casos confirmados, além de 114 mortes, sendo que somente ontem mais 11 foram registradas. Apenas nesses 4 primeiros dias do mês de junho já foram registrados quase 500 casos. A cidade com o maior número na região segue sendo São José dos Campos, com 1.066 casos confirmados. Depois, São Sebastião, 390, Jacareí, 247, Caraguatatuba, 195 e Taubaté, com 178. Apenas 5 das 39 cidades da região não possuem nenhum caso confirmado da doença. Entre os óbitos, a cidade com o maior número de vítimas também é São José dos Campos, com 45 mortes. Depois, Jacareí com 16 e Caraguatatuba com 10. Pois é, Glauco, mais um número triste, né? A gente ressalta que a região também, assim como o Brasil, está seguindo essa tendência de crescimento nos casos e nos óbitos. A gente sabe que o número de recuperados em maioria dessas cidades ultrapassa aí os 50% em relação aos confirmados. Mas também, por exemplo, São José dos Campos tem 1.066 casos confirmados e mais de 1.000 casos suspeitos. Então ainda tem muita gente suspeita que inclusive está internada. Então não dá aí para dar essa guerra como vencida. Ainda falta muito, né? São centenas de vidas que foram perdidas aqui na nossa região. Somente em São José dos Campos, 45. Então a gente tem que, no mínimo, seguir as orientações de saúde básica, né? Usar máscara até o nariz, que é o recomendado. Trocar a máscara, que também vale ressaltar, né? Não adianta usar a mesma máscara a semana inteira, lavar no mínimo, né? Sempre que sair ou entrar em locais, higienizar as mãos, passar álcool em gel, evitar aglomerações. A gente está repetindo aqui, não é para ser chato, o mínimo dá para fazer. Não tem dúvida, não dá para fazer de conta que tudo acabou. Isso é muito importante. E dentre as 11 confirmações de mortes que aconteceram ontem, uma chamou a atenção. Uma menina de 10 anos, moradora de Caraguatatuba, faleceu no Hospital Regional de São José dos Campos. De acordo com a Prefeitura de Caraguatatuba, a criança não tinha comorbidades e era saudável. Ela deu entrada no dia 25 de maio na Casa de Saúde Estela Maris e foi transferida no dia seguinte para o Hospital Regional. Ela faleceu no domingo e ontem veio a confirmação oficial de que se tratava da Covid-19. A morte reforça a tese que, apesar de a mortalidade causada pelo coronavírus ser pequena entre as crianças, elas não estão imunes à doença. Triste isso, né? Muito triste a gente ter que noticiar isso aqui. A gente não gostaria, mas vale isso aí de alerta, né? É o papel da mídia fazer alertas. É uma criança de 10 anos, saudável, não tinha histórico de comorbidades, que contraiu o coronavírus e morreu, infelizmente. Sendo tratada com um dos melhores hospitais aqui, o Hospital Estela Maris em Caraguatatuba, Hospital Regional de São José dos Campos. Isso reforça a tese aí que, apesar da mortalidade dentre as crianças, como o Gal acabou de falar, ser pequena, não dá para liberar a volta à aula com todo mundo aglomerado, porque, infelizmente, elas também são vítimas da doença, né, Gal? Pois é, Douglas, é uma coisa que nos chama muito a atenção e nos preocupa também, na medida em que fazer de conta que a coisa acabou não encerra definitivamente o assunto. Claro, estamos todos cansados, foi um período de quarentena
puxado para todo mundo. Está sendo uma coisa difícil a preocupação, a ansiedade, o que vem aí pela frente. Mas nós não podemos esmorecer agora. Reside aí um enorme perigo para todos nós. O fato dessa menina aí, de só 10 anos, ter falecido, mostra que ninguém está imune. Nós já estamos em contato, não é, Douglas? Exatamente. Já estamos em contato com o vereador Wagner Balieiro, aqui de São José dos Campos, o Wagner Balieiro, que é do PT. Wagner, já me ouve aí? Tudo ok? Muito obrigado pela sua presença. Tudo bom contigo? Tudo bem, bom dia. Obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês. Nós aqui agradecemos. Falar um pouco do dia a dia da nossa cidade. Está chegando muito bem aqui o áudio. Perfeito. Nós aqui agradecemos. E, Wagner, nós estamos, claro, você sabe melhor do que todos nós aqui, talvez, num período muito conturbado em todos os sentidos. Você, na condição de oposição, claro, fiscaliza e, claro, também debate as ações da Prefeitura durante a pandemia do coronavírus. E, para começar, um ponto que está muito em voga e já foi, inclusive, citado aqui hoje. Você apresentou um requerimento solicitando informações sobre o tipo e a quantidade de testes de Covid-19 realizados pela Prefeitura. Muito obrigado pela sua presença. Podemos começar por aí, não é, Wagner? Com certeza. Hoje nós estamos vivendo uma crise que é a pior crise, eu acho que da nossa geração, tanto do ponto de vista sanitário, econômico, social. E o que a gente colocou quando a gente falou aí sobre essa questão dos testes é que os maiores exemplos de sucesso de países e cidades que foram bem-sucedidos ao combate à pandemia, uma coisa que é unânime é que foi realizado testes em massa. Então, os países que tiveram bons exemplos de acerto no combate à pandemia, as cidades que tiveram bons exemplos de acerto no combate à pandemia, fizeram testagem em massa. E nós temos diversos tipos de testes, né, que são realizados. Os testes rápidos, os testes tipo PCR, né, que é o teste molecular, que é aquele teste para quando a pessoa já tem algum tipo de sintoma, e os testes de sorologia. Quando ouvimos vários médicos, vários especialistas nessa área falando da necessidade de testagem, nós tivemos a iniciativa, depois de conversar com vários médicos, de solicitar informações à Prefeitura da quantidade de testagem que já foi realizada no município. Principalmente essa testagem do modelo molecular, que é o teste conhecido como teste PCR, que é o teste para as pessoas que já possuem algum tipo de sintoma, algum tipo de gripe, resfriado, a partir do 2º ou 3º dia, faz esse teste até o 8º, 10º dia, se caso tiver uma gripe ou algum tipo de resfriado. Por que esse teste PCR? Porque ele é um dos testes mais confiáveis e que dá mais acerto na possibilidade de identificar a presença ou não de vírus na pessoa. Nós fizemos esse pedido de informação, tivemos vários debates sobre isso no começo dessa semana, e quando a gente fez o pedido de informação, esse pedido de informação ele foi rejeitado na Câmara Municipal, a bancada de apoio ao prefeito não quis passar a informação de quantos testes, em especial esse teste PCR, foram realizados na cidade. E como deu bastante polêmica, a Prefeitura soltou uma nota que está no site da Prefeitura, informando a quantidade de testagem que ocorreu na cidade toda. E lá foi colocado um número, de 4.413 exames, não testes, exames, que foram solicitados, realizados na cidade, tanto por parte da Prefeitura, como por parte do setor privado. Então, o número total, 4.413, que é um número pequeno, pelo padrão de São José dos Campos, dá uma média de 6 testes por 1.000 habitantes, 6,1 testes por 1.000 habitantes, ele está colocando a quantidade de testes, somando prefeitura, somando setor privado e somando todos os modelos de teste. Teste rápido, teste de sorologia e o teste de PCR. Não tem ainda a informação clara de quantos testes PCR foram realizados em nosso município por iniciativa do poder público, que é o teste realizado naquelas pessoas que vão procurar o UBS, que vão procurar a UPA com algum tipo de sintoma, algum tipo de gripe. Esse número é fundamental a ser de conhecimento da população e, principalmente, é fundamental que seja aumentado a quantidade de testagem em nossa cidade para que seja isolado o paciente que tenha o vírus, seja mapeado o local, a região e as pessoas que
tiveram junto com essa pessoa que porventura tenha o vírus. O exemplo de controle na maioria dos municípios, aqui eu quero citar o exemplo da cidade de Florianópolis, que usou uma grande quantidade de testagem e fez esse sistema de isolamento das pessoas identificadas por testagem, são exemplos que estão realmente fazendo a diminuição de casos de óbitos e de internações por Covid. Florianópolis, por exemplo, é uma cidade que tem mais de 30 dias que não há nenhum óbito. E um dos motivos disso acontecer é exatamente a testagem em massa que foi feita no município. Perfeito. Vereador, temos aqui uma participação. A Jaque Rodrigues pergunta aqui pra gente. As prefeituras não podem arcar com os testes em seus municípios, bancar? Ela citou inclusive você, o Wagner Balheiro, disse que a verba federal para a saúde em São José dos Campos é alta. Citando um exemplo, por exemplo, aqui da região, São Sebastião realizou quase 8 mil testes em sua população. Então, respondendo essas duas perguntas, a prefeitura pode arcar com os testes aí do seu bolso? Essa verba federal aqui de São José dos Campos é alta? Para que ela está sendo utilizada? Boa pergunta. A prefeitura, ela pode e deve fazer testes com verba municipal. Ela pode fazer. Né? Nós tivemos em São José dos Campos, inclusive, a doação da Embraer, que doou 20 mil testes para a cidade. Então, se você tem uma empresa que nem a Embraer e tendo um município que pode fazer testes, não tem cabimento a prefeitura estar segurando e não fazer a testagem, ainda mais tendo uma situação que a gente viu, principalmente agora nos últimos 10, 20 dias, um aumento crescente de casos e de óbitos em nossa cidade. Só para você ter uma ideia, a gente fazer aqui um paralelo, ontem na sessão de Câmara eu estava mostrando a variação de dados do dia 4 de maio para o dia 4 de junho, exatamente um mês. No dia 4 de maio a gente estava com 14 óbitos na cidade. Passados 30 dias, no dia 4 de junho a gente chegou a 45 óbitos, de 14 para 45 em 30 dias. Da mesma maneira que nós tivemos uma situação onde o número de testes, o número de casos positivos, que no dia 4 de maio era 278, pulou para 1.066. Então, nesses últimos 30 dias, houve um crescimento muito grande de casos, de óbitos, o que levaria obrigatoriamente à necessidade de fazer mais testes. Você pode usar a verba federal, usar a verba estadual. São José já recebeu mais de 26 milhões entre verbas do Estado, do governo federal e até do Poder Judiciário, além de receber doações de empresas. Então, isso tem que ser colocado, essa verba ela tem que ser colocada para fazer o combate ao coronavírus, usando medidas para aumentar a testagem, bem como também trabalhar ações que possam incentivar o isolamento. E é óbvio que a prefeitura pode e deve fazer medidas na área de saúde e também na área social e econômica, que é o que a gente lamenta ainda ter muita pouca ação aqui da prefeitura. Exatamente sobre isso que eu vou questionar agora aqui, Wagner. Esse repasse de 26 milhões, você como vereador que está aí atuando nessa fiscalização, foi utilizado exatamente para quê? E você apresentou aí algumas propostas de combate ao Covid-19, como a criação do Vale Merenda e de outras ações sociais. Pode detalhar um pouco mais para a gente sobre esse termo? Vamos lá. A nossa preocupação com relação ao dinheiro que já veio para a cidade, que já foram mais de 26 milhões de reais, além do recurso que São José vai receber daquela medida aprovada no Congresso do auxílio aos governos estaduais e municipais, São José vai receber também mais 80 milhões de reais. Então nós vamos ter os 26 milhões já recebidos e mais 80 que irão chegar em nossa cidade. Mais de 100 milhões de reais. Nossa cidade teve até o mês de abril desse ano, abril de 2020, então, ou seja, o primeiro quadrimestre desse ano, teve uma receita arrecadada, mesmo com a crise até abril, maior que a do ano passado. Se a gente já teve uma receita maior que o ano passado, até abril de 2020, comparado com 2019, se nós vamos receber mais 80 milhões de auxílio emergencial do governo federal, através daquela medida aprovada no Congresso, além dos 26 milhões de reais já colocados aqui, depositados na conta da prefeitura, é fundamental que a cidade tenha medidas na área de saúde, na área social e na área econômica. Não tem cabimento, num momento como esse, numa crise tão grande como essa, a cidade ter pouco teste, então ela pode fazer mais testes, e não fazer as medidas sociais e econômicas tão necessárias para a nossa população. E essa crise, ela bateu forte em São José. Pra você ter uma ideia, nós temos na cidade de São José dos Campos, um dado que a gente conseguiu aqui até o mês de abril, até o dia 22 de abril,
cerca de 115 a 120 mil pessoas em São José tiveram o auxílio emergencial, aquele auxílio de R$ 600. É um número muito grande que mostra o tamanho de como essa crise chegou em São José. Além do problema da demissão, que em São José, no mês de março e abril, tivemos mais de 6 mil demissões ocorrendo em São José. Vendo uma gravidade desse tamanho, a cidade precisa e deve fazer medidas sociais. Então, por exemplo, medidas como ter distribuição de cesta básica, ter o auxílio emergencial municipal, ter medidas de apoio aos microempreendedores individuais, com um auxílio também para os microempreendedores individuais, ter o apoio a pequenas e microempresas de nossa cidade. Nós usamos exemplos de diversos municípios, municípios menores que São José, como, por exemplo, até aqui da região, Jacareí, Lorena, Pinda, que criaram medidas de apoio a algumas categorias em suas cidades, algumas medidas sociais. Usamos exemplos de Niterói, da capital de São Paulo, cidade de Salvador. Então, nós fizemos uma proposta de 18 medidas na área de saúde, na área social e na área econômica. Medidas essas que já são realizadas em outros municípios, para que São José também fizesse essas medidas. Lamentavelmente, e numa omissão que não tem explicação, até agora a Prefeitura não fez a sua parte, por exemplo, de apoio social à população. São José não comprou nenhuma cesta básica, por exemplo, até agora, não fez nenhum tipo de auxílio emergencial, não fez nenhum tipo de apoio aos microempreendedores individuais, ao comércio da nossa cidade. É isso que a gente está clamando e perfeito, cobrando. Wagner, os números dizem por si só aqui, Wagner. Isso é um fato, ninguém pode refutar isso daí. Mas, objetivamente, baixa testagem, muito dinheiro chegando a São José dos Campos. A que você atribui, em primeiro lugar, a baixa testagem feita isso daí e essa não ação por parte da Prefeitura dentro do que você coloca como ideal para esse momento de pandemia? E só complementando a pergunta aqui também, Wagner, a gente sempre está aberta ao diálogo, né? Então, se a Prefeitura de São José dos Campos quiser responder, também estamos abertos. E a gente sempre também fala do debate entre os poderes, né? Como, por exemplo, uma representação que o senhor apresentou ao Ministério Público sobre uma possível irregularidade na compra de máscaras que fez a Prefeitura cancelar essa compra de máscaras. Então, atuando exatamente como oposição, como é que o senhor vê essa abertura da Prefeitura em relação a esses detalhes aí também? Olha, são boas essas perguntas. Primeiro, a gente tem que dizer o seguinte, o principal, numa situação como essa, a gente tem que ter todo o debate sendo feito de maneira transparente, pública, com o objetivo principal de ajudar as pessoas. Infelizmente, nós estamos tendo um governo, uma prefeitura, que ela está seguindo até um pouco o modelo federal, né? Modelo de negar a existência do problema, tem hora, a impressão que eu tenho. Porque se você tem recurso, se você tem condições de fazer as medidas sociais. Aliás, para você ter uma ideia, a compra de cesta básica, fazer auxílio emergencial, São José já tem legislação. Não precisa nem votar lei na Câmara, é só simplesmente fazer, porque a legislação já existe já há muitos anos em nossa cidade. É só começar a fazer. Então, está sendo uma opção de gestão, uma decisão do prefeito, uma decisão política aqui da nossa cidade, de não fazer essas medidas sociais, de não fazer essas medidas econômicas. Em relação à questão da transparência, e aí entra um pouco essa discussão do valor das máscaras, todas as vezes que a gente faz algum pedido de informação ou precisa ter alguns dados em nossa cidade, como, por exemplo, essa questão da testagem, não tinha nenhum motivo, por exemplo, para ser negado a informação de quantos testes foram feitos na cidade. Agora que foi negado, o que vai acontecer? Vai um ofício para o Ministério Público. O Ministério Público, se caso atender ao nosso ofício, notificar a Prefeitura para informar a quantidade real de testes feitos até agora, esse teste molecular, e vai também colocar a cobrança de explicação por que ainda não fez mais testes, sendo que isso é o exemplo de outros lugares. Na questão das máscaras, aconteceu a mesma situação. Primeiro, nós fizemos um pedido formal aqui na Câmara. Olha, Prefeitura, por que você está comprando máscaras que estão variando de 93 centavos a unidade até R$ 5,40? 93 centavos a R$ 5,40. Quando foi negado o pedido de informação aqui, foi levado para o Ministério Público, porque a gente está falando de dinheiro público, uma crise enorme como essa, e dinheiro que você está usando para fazer compras sem licitação em função da emergência. Como não houve a resposta adequada, simplesmente não veio nenhuma informação, foi lá para o Ministério Público abriu um inquérito para investigar e cobrar essas informações.
nós estamos no papel de vereador fazendo o acompanhamento de todos os gastos da prefeitura, todos os gastos, até porque agora com a decretação da calamidade, da emergência, você tem uma liberação para a prefeitura trabalhar compras de maneira emergencial, sem licitação. Por isso é importante aí o papel do Poder Legislativo de fazer o acompanhamento dessas compras e verificar se as medidas estão, de fato, atendendo a população. Não tem dúvida, Wagner, é um momento crítico para todos nós e, claro, a figura dos vereadores como um todo, vocês também, aí como oposição, se faz absolutamente imprescindível neste momento. E você falou a respeito de uma coisa que é imprescindível também, o debate. O debate é sempre saudável, desde que seja baseado aí no respeito, na educação e, claro, sempre como é feito aqui, em cima de fatos. Nós agradecemos demais a sua presença aqui no Jornal Abre Aspas. Eventualmente, qualquer pergunta nós vamos encaminhar a você também. E lembrando que o Abre Aspas está, claro, assim como aberto à oposição aqui, aberto também, no caso da Prefeitura, para qualquer tipo de postagem ou resposta. Wagner, nós agradecemos muito, sabemos que seus dias, como de todo mundo aí, está muito corrido a partir de agora com essa flexibilização, mas nós agradecemos a participação, um ótimo trabalho a você aí e um ótimo final de semana também. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizar também pela iniciativa do programa e a gente está aqui à disposição para mais informações, para mais debates, sempre na intenção de ajudar a nossa população. Bom final de semana. Nós agradecemos muito. Pois é, Glauco, tivemos mais uma entrevista com o vereador Wagner Balheiro aí, a oposição na Câmara dos Vereadores da Prefeitura de São José dos Campos, que tem esse papel de fiscalizar as ações. Essa semana a gente realizou vários debates sobre essa flexibilização, sobre o combate da pandemia aqui em São José dos Campos, né? Na segunda-feira a gente entrevistou o coordenador do MBL de São José dos Campos, Fabrício Filho, que apresentou aí um documento à Prefeitura, falando sobre algumas alternativas que o movimento tinha para a Prefeitura. Ontem, entrevistamos a presidente da ACI, Eliane Maia, falando sobre a reabertura dos comércios, como que a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos está lidando com isso. Hoje entrevistamos a oposição, o vereador Wagner Balheiro, representante do PT, porque o debate é isso, né? Ouvir todos os lados. Na semana que vem a gente está disposto aí a ouvir mais uma vez a Prefeitura, ver como é que ela fica com esses questionamentos de hoje do Wagner, sobre as pautas sendo propostas pelo MBL, pela ACI, porque tendo todos os lados de uma mesma visão, de visões diferentes, a gente pode ter o consenso para ver o que realmente é certo e errado, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, é exatamente isso, Douglas, e vou fazer uma consideração aqui até em caráter pessoal. Nos cumpre como jornalistas e particularmente como jornalista, trazer a você os fatos. O que eu acho pouquíssimo interessa. Nossa função aqui é trazer o conteúdo de verdade, plagiando o nosso slogan aqui, mas que para você, sua excelência cidadão e telespectador, possa, como o Douglas falou, nessa diversidade de opiniões, ver onde realmente está a verdade e, claro, ter o direito à liberdade de saber o que melhor lhe aprovém. Mas a nossa condição é de trazer o fato, é de trazer a verdade. Isso é o que nos interessa. E em meio à pandemia, a Prefeitura de Jacareí anunciou ontem uma troca de comando na Secretaria de Saúde. A doutora Rosana Gravena deixa o comando da pasta e deu lugar para a doutora Águida Fernandes, que já atuava como secretária adjunta lá na Secretaria. De acordo com o município, a saída de Gravena se justifica por questões pessoais. Conforme a apuração do jornal O Vale, a médica é cotada como possível vice-prefeita na chapa do atual prefeito Isaías Santana para as eleições deste ano. Tendo em vista os atuais prazos eleitorais, ela precisaria deixar a secretaria até quarta-feira. A nova secretária deve assumir a função em um dos cenários mais desafiadores da saúde no país e, claro, também na cidade. Ontem, Jacareí inaugurou um hospital de retaguarda com capacidade para 40 leitos de média complexidade. Abre aspas. Esse momento de pandemia é algo que nenhum de nós enfrentou até agora. Porém, fizemos um bom trabalho até aqui e pretendo dar continuidade ao que estava sendo feito, afirmou a nova secretária de Saúde, doutora Águida.
Pois é, Glauco, mais uma indefinição quando a gente fala de eleições municipais, né? Ainda não se sabe qual é a data oficial, quando vai acontecer. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral já disse... Se vai acontecer, disse que muito provavelmente essa data será prorrogada alguns meses aí para frente. Não se sabe se vamos ter esse ano, enfim, indefinições no quesito da eleição, mas a ex-secretária de Saúde de Jacareí, doutora Rosana Gravena, já se antecipou, cumprindo as leis eleitorais vigentes e, pelo visto, né, pelo que fez a apuração de Jornal Vale, vai concorrer a vice-prefeita de Jacareí esse ano. E, Glauco, eu acabei não lendo aqui alguns comentários, né, que a gente tem um tempo um pouco curto durante a entrevista, mas eu vou ler agora aqui. Eulália Ferreira Teixeira mandando aqui bom dia, Douglas Xavier mandando bom dia e parabenizando o vereador Wagner Balheiro, que a gente acabou de entrevistar pelo trabalho, José Santos mandando bom dia, a Shirley questionando aqui os vereadores do PT, falando que quando eles estavam no poder não tinham muitas ações, o Douglas também rebatendo ela aqui. A Ana Souza, que sempre participa aqui conosco, está falando que recebeu cesta por parte da prefeitura. Muito obrigado pela sua participação, Ana. A Jaque falando que tem que ser verificada a questão dos testes. O Clinton Cunha manda bom dia a todos que estão. E um detalhe que ele colocou aqui, contra fatos não é argumentos, exatamente assim, a gente aqui do Jornal Abre Aspas traz o fato, traz a opinião também aí, com a opinião do vereador da oposição, Wagner Balheiro, dando todos os lados da notícia, né, Glauco? Não tem a menor dúvida e que bom, melhor ainda quando vocês participam. Isso é sim flexibilidade, isso sim é liberdade de expressão, claro e sempre acima de tudo, com responsabilidade. É isso aí. E hoje é sexta-feira. A gente está com saudade daquelas sexta-feiras em que a gente animadamente dava a agenda do final de semana e tal. Mas uma hora tudo isso volta ao normal. Mas tem uma coisa que ainda não mudou. É o... Foto da semana. Lucas Lacaz Ruiz. Pois é, a gente é brindado aí na sexta-feira sempre com esse trabalho fantástico que faz o repórter fotográfico, nosso colaborador aqui, Lucas Lacaz Ruiz. E hoje ele foi particularmente uma coisa que está aí na crista da onda, né, Douglas? Que Exatamente. É a abertura dos shoppings aqui em São José dos Campos. Ele fez a cobertura nesse belo shopping que é o Vale Sul, aqui em São José dos Campos. Você vê algumas imagens. Realmente muito esperado, né, Douglas? Todo mundo louco para ir para o shopping. Exatamente. Vale ressaltar que nos shoppings a movimentação foi um pouco menor, menor que no calçadão aqui no centro da cidade, né? Exatamente tendo em vista que o shopping é um ambiente privado, fechado, onde realmente é mais fácil controlar o acesso, seja pela entrada, como a gente viu aí o Lucas colocando, a aferição da temperatura corporal do pessoal que está entrando, todo mundo de máscara aí, vale ressaltar essa atuação. Mas como a gente vê, também tinha filas nos shoppings, né? Exatamente. A reabertura do comércio foi marcada aqui em São José dos Campos por isso, seja no calçadão ou em alguns momentos pontuais aí nos shoppings da cidade. E é muito bacana ver que o Lucas Lacaz Ruiz está onde acontece a notícia, né? Trazendo a imagem com beleza e também com o fato, né, Glauco? Não tem a menor dúvida. E a gente vê mesmo, claro, uma grande, enorme preocupação por parte do shopping também com essa reabertura, porque existe uma responsabilidade civil intrínseca nessa reabertura. E, claro, a gente vê também que a população estava ansiosa por isso e, claro, muito mais. A gente vê as filas acontecendo, a gente vê uma vontade muito grande que tudo volte ao normal, mas a gente diz que ainda vai passar um tempinho. Mas, como diziam os italianos, de piano in piano se va lontano. Então, devagarzinho, a gente vai ao longe. Mas tem que ser como o Douglas todo dia faz, e a gente vai continuar falando, correndo o risco de ser chato, há de se ter sempre muito, muito cuidado mesmo. É um momento difícil, delicado, não vamos acelerar as coisas, que tudo vai voltar ao normal na boa, né? Exatamente, sempre ressaltando que os cuidados individuais, os cuidados com o ambiente, todo mundo tomando cuidado, a gente vai passar por essa, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, e o nosso muito obrigado, claro, sempre ao repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz, que toda sexta-feira nos brinda com um assunto, com a informação e, claro, com a sua arte nessas belas fotografias. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos com mais notícias e com ele, para saber como é que fica este tempo para o final de semana. Rápido intervalo e já voltamos, fique com a gente. (10h19), sexta-feira, 5 de junho, tempo
nublado nos altos da Cassiano Ricardo. Nuvens sinceras, neblina ao longe. Vamos saber como vai ficar o final de semana com ele. O tempo está contigo, meu amigo Caio Souza. Muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. As condições de tempo seguirão instáveis aqui na nossa região nesta sexta-feira. O dia será novamente de céu nublado a encoberto e há possibilidades de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os ventos também deverão soprar com intensidade moderada, principalmente na região do litoral. As temperaturas máximas deverão ficar na casa dos 20 graus no Vale do Paraíba, 19 em São Paulo e no litoral e 14 na Serra da Mantiqueira. A tendência é de que essas condições do tempo se mantenham ao longo do dia de amanhã, mas lá no domingo o sol começa a aparecer entre nuvens já com um pouco mais de frequência. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio Souza, para quem quer ficar de preguiça, o tempinho esfriado, uma chuvinha, vai ser final de semana, como eu gosto de dizer, de gordices e séries. Se bem que essa altura do campeonato, depois da quarentena, acho que todo mundo já assistiu todas as séries aí, Exatamente. Né? Nem tem mais filme para assistir. Nem tem mais filme para assistir, exatamente. E olha só, a Prefeitura de São José dos Campos está com 1.400 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação à distância. Os cursos são voltados para a área de segurança do trabalho, logística e recursos humanos. Os interessados devem se inscrever a partir de segunda-feira até o dia 22 de junho pelo site da Prefeitura ou pela Central 156. De acordo com o município, as aulas serão realizadas em parceria com o Cefaz e terão início em julho. As oportunidades são para segurança e medicina do trabalho, noções de logística e logística reversa, rotina de recursos humanos e legislação trabalhista e práticas de identificação e técnicas de arquivamento. Agora, atenção, somente a inscrição não implica em garantia da vaga, tá? Os candidatos são selecionados por critério socioeconômico e aí sim, os selecionados são formalmente comunicados pelo PAT, tá bom? Então fique bem atento a isso aí. Antes de falar do esporte, eu quero pedir desculpas aqui no ar, porque nós saímos do tempo e eu, mal educadamente, não dei o meu bom dia e um ótimo final de semana ao Caio Souza e a todos aí do Tempo Vale. Rodou o TP aqui e eu acabei lendo, me desculpe a falta de educação. Caio Souza e todos do Tempo Vale, muito obrigado e um ótimo final de semana a todos vocês. Agora sim, vamos de esporte. Vamos de esporte. E a Assembleia com os 30 donos de franquias da NBA, o Torneio Nacional do Basquete Norte-Americano, aprovou ontem o reinício da temporada 2019-2020 no dia 31 de julho, com previsão de término até o dia 12 de outubro. O torneio está suspenso desde 11 de março. Seguem na briga pelo título os 16 times que figuram aí na zona de classificação para os playoffs, sendo 8 pela Conferência Leste e Oeste e 6 equipes que ainda têm chances de classificação. Os jogos serão realizados no complexo Wide World of Sports. Além dos jogos, a ideia da NBA é utilizar o resort aí como sede para treinamentos e acomodações até o final da temporada. Vamos ver se eles conseguem aí o acordo com a Disney, dona de tudo isso aí. Campeonato pra lá de esperado também, né, Douglas? Exatamente. A NBA, primeiro um campeonato bilionário, né, mas muito esperado aí para quem gosta do esporte. Exatamente, muito legal essa iniciativa de estar todos no mesmo local. Significa que eles não vão ter aquelas transportes, não vão usar o sistema de viagem, que significa que é mais difícil ter essa disseminação do vírus trazida pelos atletas, né? Vamos ver se vai funcionar isso aí. Não tem dúvida, Douglas, confesso a você que eu gostaria muito de um dia, espero um dia ainda poder assistir ao vivo aí uma partida, um jogo da NBA.
A quem eu conheço que já foi assistir falou que é emocionante mesmo. Espero um dia, espero mais ainda o Brasil chegar nesse nível para a gente poder assistir aqui mesmo, aqui na Arena, com o que está sendo concluída aqui no Jardim das Indústrias. É isso aí, que bacana. E voltando para o Planeta Brasil, o atacante Neymar do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira parece ter sido, olha só, mais uma vítima das fraudes no sistema do auxílio emergencial. Dados do jogador foram utilizados para a solicitação do pagamento no valor de R$ 600 destinado, claro, como você já sabe, a trabalhadores informais e pessoas em situação de vulnerabilidade. A assessoria do jogador confirmou que ele jamais solicitou o benefício. Essa não é a primeira vez que o sistema é vítima de fraudes. Na quarta-feira, um relatório do Tribunal de Contas da União alertou para o risco de 8,1 milhões de brasileiros terem recebido indevidamente o auxílio emergencial. Além de Neymar, outras pessoas que claramente não necessitam do benefício foram vítimas de fraude. Entre eles, anote aí, Silvio Santos, o empresário Luciano Hang e o filho do jornalista William Bonner. Duas constatações, né, Gal? Uma, que os dados estão muito expostos na internet, qualquer hacker consegue ter acesso a esses dados, como do Silvio Santos, Neymar, inclusive do presidente da República esses tempos atrás, filho de jornalistas. Isso é muito perigoso. A gente espera que a Lei Geral de Proteção de Dados finalmente comece a atuar, lei que foi revista, né, e entrar em ação esse ano, foi revista por causa da pandemia. E outro, que como o sistema do auxílio é fraco e vulnerável, né? A gente sabe que muitas pessoas que querem o auxílio não conseguem, e alguns hackers aí brincando com esse dinheiro aí conseguem, né, Glauco? Não tem a menor dúvida. Primeiro, calhordas que fazem esse tipo de brincadeira. Não são cidadãos, são calhordas, são bandidos, são criminosos. Isso é o fato. Mas tem gente que se acha engraçado. E só para concluir, que nós vamos para uma matéria muito interessante. Nós estamos chegando aí ao final de um tempo dentro dessa pandemia. Vem aí a todos os brasileiros que já têm aí um período um pouquinho maior de vida, a lembrança de que, como em outras crises, teme-se muito, quando isso tudo acabar, começarem a aparecer os ditos escândalos. Galpões com respiradores que nunca foram usados, aparecimento de notas que foram pagas e o equipamento nunca chegou. Ou seja, isso daqui é só a ponta do iceberg. Daí, infelizmente, pelo que nós conhecemos do Planeta Brasil, piores coisas virão. Isso nos dói demais. Mas vamos a uma matéria que o jornalista aqui, Douglas Cruz, fez ontem, uma coisa muito interessante, e ele entrevistou o diretor de comunicação do Esporte Clube Taubaté, o Kaique Toledo. E eles conversaram por um assunto, como eu já disse na chamada, muito em voga agora, que é o racismo. E por que isso? O Esporte Clube Taubaté tem em sua história um sério combate ao preconceito. Confira a matéria. Olá, estou aqui conversando com o diretor de comunicação do Esporte Clube Taubaté, Kaique Toledo. Kaique, muito bom dia. Olá, Douglas, bom dia. Bom dia. Bom, Kaique, vamos lá. Kaique, a gente vai falar sobre um assunto que há anos aí vem incomodando muita gente e, pelo visto, em pleno 2020 ainda não acabou, né? Que é o racismo. Esses tempos atrás nós tivemos um episódio que ainda está gerando muitas manifestações pelo mundo, que foi o assassinato de um negro, George Floyd, que está acarretando várias manifestações em diversas áreas, dentre elas o esporte. E essa semana chamou a atenção aqui na região uma manifestação do Taubaté, o famoso burro da Central aqui. Eu queria que você detalhasse um pouco mais o que foi essa ação do Taubaté. Bom, infelizmente, né, acho que primeiro de tudo, é lamentável que a gente tenha que falar de racismo em pleno 2020, mas ao mesmo tempo é totalmente necessário. Devia ser uma pauta que não existe, nunca deveria ter existido e que já deveria ter acabado de ser debatida, mas infelizmente ela ainda continua sendo muito atual. Acredito eu que tudo que tem acontecido no mundo, acho que, né, todo o cenário não só político, mas social, pessoal, tem contribuído para esse tipo de manifestação acontecer, né, para esses tipos de atos estarem acontecendo, aí principalmente nos Estados Unidos, agora expandindo para todos os demais países, né, todos os continentes.
E, infelizmente, acho que é um tema muito importante ainda a ser debatido. Infelizmente, porque já devia ter parado, né? A gente já não devia mais ter precisado falar sobre isso. E como as manifestações acontecendo nos Estados Unidos, principalmente, a gente vê grandes nomes do esporte, grandes nomes da cultura em geral se posicionando a respeito de um tema como esse, e eu acho que é fundamental que você não se cale a respeito disso. Você como pessoa, você como instituição, não há nenhum tipo de defesa para racismo, não há nenhum tipo de opinião, é direito de poder se expressar, não tem desculpa, não tem para o que falar. Então eu acredito que o mínimo é que todas as pessoas, todas as instituições, elas se posicionem contra esse tipo de coisa. E eu acho que o que a gente fez aqui no Esporte Clube Taubaté, o que outros clubes do Brasil fizeram, outros clubes aqui da região, não só no futebol, mas também em outras modalidades fizeram, de se posicionar, é o mínimo necessário. Claro que o ideal é que todos busquem ações para poder diminuir esse tipo de comportamento, diminuir esse tipo de ação criminosa, mas eu acho que é um bom caminho, pelo menos que comece se posicionando contrários para que tente influenciar seus torcedores, pessoas ali que são agregadas, pessoas que acompanham essas equipes. Perfeito. E, Kaique, eu queria que você detalhasse um pouco dessa ação agora pra gente. A gente sabe que o Taubaté sempre foi um clube aí de vanguarda e os negros fazem parte da história vitoriosa do Taubaté. Eu queria que você detalhasse um pouco a ação e essa história vitoriosa aí do Taubaté em relação a esse assunto. O Taubaté é fundado em 1914, é aí um dos times antigos do estado de São Paulo, e foi também um dos primeiros times a aceitar, a ter negros em seu elenco. A gente tem aí notícia de outros clubes grandes, como Ponte Preta, Corinthians, que são um pouco mais antigos, mas o Taubaté também é um desses pioneiros. O antigo estádio do Taubaté, o Campo do Bosque, na ocasião da inauguração dele, teve um amistoso contra o time do Palmeiras da Floresta, que não é o mesmo Palmeiras que existe hoje, é um time que já está extinto, e que teve um caso muito, muito grande de racismo, um caso muito grande de discriminação. Taubaté tinha 2 atletas negros no elenco, o Jajá e o Aristides, eram 2 irmãos, e na época do amistoso de inauguração aqui do estádio, os dirigentes desse adversário do Palmeiras não quiseram que o Taubaté escalasse esses 2 jogadores, falaram que na ocasião que não era um esporte para negros, e, enfim, tudo aquilo que a gente infelizmente já tá cansado de saber. E o Taubaté bateu o pé, jogou com os 2 jogadores, inclusive já fez o gol da vitória. Os 2 e mais outros jogadores negros foram campeões do interior pelo Taubaté. O Taubaté foi o primeiro campeão do interior de São Paulo em 1919, com jogadores negros em seu elenco. E isso propiciou que muitos clubes que a gente jogou contra vissem que era possível, que aquilo era totalmente equivocado, né? Você não permitir a participação de jogadores negros no esporte. Então o Taubaté sempre foi um clube muito ligado a práticas sociais, ao racismo, né, como a gente falou, mas outras também, e eu acho que era fundamental que o clube se posicionasse a respeito disso. A gente fez no começo da semana uma nota simples, bem direta e bem clara de que, né, hoje em dia não é mais não ser racista, já não é nem mais uma escolha, é o mínimo que se espera, a única opção possível é você ser antirracista, você ser contra todo e qualquer tipo de manifestação nesse sentido, contra todo e qualquer tipo de discriminação que possa existir. Então eu acredito que o clube ter se posicionado foi o mínimo necessário. Hoje a gente tentou fazer uma campanha um pouco mais forte, até a gente sacou alguns atletas negros importantes da história do clube, que não foram poucos, como eu falei, Jajá, Aristides, o Zezão, alguns jogadores mais recentes também, jogadores que fizeram parte de conquistas históricas do clube. Então a gente tentou pesar isso um pouquinho para o torcedor poder ver a importância histórica que eles têm nessa história centenária do clube, né? Todos os títulos, todas as campanhas de destaque que o Taubaté teve aí aos mais de 100 anos de história, teve a participação direta de negros, gols de título, gols de acesso, gols de participações importantíssimas. Então é deixar claro que sem a participação deles o Taubaté hoje não seria nada. E eu creio que a maioria dos grandes clubes de futebol do Brasil também. Então, eu acho que é importante que os clubes se posicionem, mostrem a sua história. Às vezes o torcedor mais novo ou que não é tão ligado nessa parte histórica não sabe a importância que esses atletas possam ter né, na história dos próprios clubes. Então eu acho que é fundamental que os clubes mostrem um pouco de tudo que esses jogadores já fizeram por eles, para o torcedor poder ter essa noção e ser cada vez mais influenciado contra esse tipo de ação. Com certeza. E, Kaique, infelizmente a gente sabe que o esporte é o reflexo da sociedade, né? E a sociedade, desde 1914, desde o começo aí do Taubaté até de antes, era muito racista. Em 2020, a gente ainda vê casos, infelizmente, como esse.
Então, para a gente finalizar aqui, eu queria que você reforçasse esse pedido não, né? Essa orientação aos torcedores de Taubaté e finalizasse colocando mais uma vez a campanha que o Taubaté está fazendo, sua orientação final aí do Esporte Clube Taubaté a seus torcedores. Como você falou muito bem, não é um pedido, é uma orientação, né? Aliás, nem precisaria ser uma orientação, né? A gente não teve recentemente, pelo menos, notícia de atos assim aqui no estádio, aqui no Joaquinzão, em jogos que a gente participa. Infelizmente já teve jogador nosso que sofreu com isso recentemente, na época da ocasião, né, nessas ocasiões a gente sempre tenta fazer algum tipo de coisa para que isso não aconteça, né? É muito difícil de falar porque mexe com o ser humano, depende. Às vezes o jogador que sofre aquele tipo de ação, ele reage de uma forma diferente, outros reagem de outra maneira. Então, a gente tenta fazer o mínimo, que é conversar com o torcedor e falar, cara, não faça isso, cara, isso aqui não existe mais, isso aqui tá acabando. Não é à toa que tudo isso está acontecendo no mundo. O pessoal, infelizmente, confunde muito com o ato político. Claro que, né, tudo tem a ver com política hoje em dia, tudo tem a ver com tudo que está acontecendo em todo o planeta, mas é muito mais do que política. É um movimento que é fundamental, é um movimento que é necessário. O torcedor do Esporte Clube Taubaté que for racista, ele está contra tudo que o clube pregou ao longo da vida. O Taubaté teve um grande ídolo, por exemplo, o Zezão, que era presidiário, era negro presidiário, e ele, quando estava no regime semiaberto, ele saía da prisão da casa de custódia aqui em Taubaté e ele ia jogar pelo Esporte Clube Taubaté. Ele foi campeão pelo Esporte Clube Taubaté, sendo um dos jogadores mais importantes da conquista de um título importantíssimo, no título do interior. Então, a gente fala com propriedade, o Esporte Clube Taubaté fala com toda a convicção de que o torcedor do clube que tem qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de ato, qualquer tipo de ação que seja racista, que seja contra qualquer tipo de minoria, ele está contrário a tudo que o clube prega, tudo que o clube pregou ao longo desses 100 anos. A gente não tem vergonha nenhuma de falar que o torcedor, que não é nem torcedor, a gente não gosta nem de chamar de torcedor, mas qualquer pessoa que tiver algum tipo de ação desse tipo não é bem-vindo. A gente não quer esse tipo de torcedor, a gente não quer esse tipo de pessoa no estádio torcendo pelo clube. A gente tem muitos torcedores que estão do lado certo da história, que estão lutando para tentar diminuir isso, e a gente espera que, se a gente, com esse tipo de campanha que a gente está fazendo, se a gente conseguir influenciar uma pessoa, duas pessoas que pensassem diferente, às vezes nem por caráter duvidoso, nem por mau caratismo, mas só por pura falta de informação, às vezes, se a gente conseguir influenciar esse tipo de pessoa, a gente já está feliz. É o que a gente quer, é o que a gente quer tentar influenciar esse tipo de torcedor, para que esse tipo de ato não aconteça aqui na nossa casa, aqui, né, quando a gente jogar, e principalmente também quando esse torcedor for para fora, quando ele acompanhar outro jogo. A gente quer que o racismo seja uma pauta frequente, seja uma pauta debatida, para que não aconteça esse tipo de coisa. Perfeito, então, Kaique. O racismo não tem mais vez, e muito menos aqui no futebol da região. Muito obrigado aí e ótimo dia para você. Eu que agradeço, obrigado aí pelo prazer de poder estar participando aqui do Abre Aspas, aqui na SP Rio+, um grande parceiro, e conto com a participação de todos sempre que precisar. Obrigado. Poxa, que bacana, Douglas, realmente muito importante. Momento conturbado em todos os sentidos, mais essa tragédia que aconteceu em Minneapolis, nos Estados Unidos. E é muito bacana a gente ver a história de um time aqui do Vale do Paraíba que já tem na sua raiz esse combate, diga-se de passagem, em momentos até sob esse aspecto muito mais difíceis também, né? Parabéns pela entrevista, Douglas. Exatamente, parabéns principalmente para o Taubaté, né? Para quem não sabe, o Kaique acabou de falar aí na entrevista, o Taubaté, no jogo de estreia do seu antigo estádio, ali o Campo do Bosque, né? Um time da capital se negou a jogar com o Taubaté porque o Taubaté tinha em sua equipe jogadores negros. E toda a história do Taubaté vitoriosa é marcada por jogadores negros. Então, mais uma vez reafirmando o que o Kaique falou aqui, não tem mais espaço para o racismo, muito menos para o esporte e muito menos aqui na nossa região, né? Não tem dúvida. Fica aí um grande exemplo do Esporte Clube Taubaté. E olha, mais uma coisa, um grande exemplo deste poderoso Vale do Paraíba, que tem, assim como essa que nós vimos agora, muitas outras histórias que ainda não foram contadas. Histórias boas, diga-se de passagem. Parabéns, Douglas. Bem bacana também. E falando nisso, os Estados Unidos entraram na 10ª jornada de manifestações contra o racismo. Em dia marcado pelo primeiro funeral do ex-segurança George Floyd, morto durante a ação policial em Minneapolis,
Na cerimônia, o reverendo Al Sharpton pediu o fim da violência policial contra a população negra, mencionando o policial flagrado ajoelhado sobre o pescoço de George Floyd. O que indicam as perícias, causou a morte do ex-segurança. O gesto se tornou símbolo de protestos. Parentes, amigos, celebridades e políticos homenagearam George Floyd no primeiro dos funerais. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, se ajoelhou diante do caixão. E conforme matéria do G1, familiares e amigos de Floyd organizaram nesta quinta-feira em Minneapolis o primeiro funeral do ex-segurança. De acordo com a emissora norte-americana CBS, o corpo de Floyd será levado ainda a outras 2 cidades para outras cerimônias. Rayford, na Carolina do Norte, cidade natal do ex-segurança, e Houston, onde ele foi criado. A última homenagem está marcada para terça-feira. Pois é, Gal, o epílogo de uma tragédia. Exatamente. A gente encerra a edição de hoje falando sobre um assunto que a gente não deveria estar abordando em 2020, que é o racismo, mas ainda existe. A gente ressalta que, felizmente, ali, pessoas se manifestaram, gravaram um vídeo ao vivo no momento, pegaram a abordagem da polícia. A gente não está falando que tem que gravar todos os vídeos da polícia, mas quando você vê uma situação de injustiça, você não pode ficar calado, né? Então, infelizmente, a gente está falando sobre isso ainda em 2020 e cabe a nós, cabe a você, cabe a todos se posicionar contra o racismo. O racismo não tem mais vez em 2020. Vamos educar a população que ainda é racista, porque não tem mais espaço para o racismo, né, Glauco? Glauco, sem dúvida. Comentando aqui os comentários que a gente está se encaminhando ao fim do jornal, agradecer a Eugênia Menicucci, a Ana Souza, o Clinton Cunha, a Simone Vilas Boas, o pessoal que está agradecendo aqui, parabenizando a gente também. Muito obrigado por assistir e acompanhar aqui o Jornal Abre Aspas. Continuem comentando, participando. A presença de vocês é o que nos traz até aqui, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, nós agradecemos de coração, muito bom tê-los todos conosco. Compromisso com a verdade, claro e sempre, e procurando fazer cada vez melhor para ter a sua audiência, como eu sempre digo, o privilégio da sua audiência. Sexta-feira meio nublada, mas continua sendo sexta-feira. Daqui da redação, nós desejamos a todos vocês que nos acompanharam hoje aqui um excelente fim de semana, assim como a toda a família de vocês. E aí, na segunda-feira, estamos de volta com mais um Abre Aspas. Douglas, parabéns pela entrevista muito bacana com o Kaique Toledo lá do Esporte Clube Taubaté. Um bom final de semana a você também. Ótimo final de semana, Glaucão. Vamos assistir um Netflix aí no final de semana, né? O Caio Souza falou que vai chover, vai fazer frio. Final de semana de gordices aí. E ótimo fim de semana a todos vocês aí de casa e principalmente a você, Glaucão. Até segunda. Muito obrigado a você também, a toda a sua família. A você, não esqueça que todas as notícias que você viu estão à disposição no portal da SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Ótima sexta, ótimo final de semana e até segunda a todos vocês.